Olá pessoal, voltei. Boa tarde. Acabamos de sair da palestra do Somos e agora a gente vai ter uma intervenção luxuosa da parceria com Conexão Talentos, que vai ser um breve espaço de tempo com a ilustre meditação da Monja Cogen, direto do Tibete. Ela vai entrar, pode colocar ela. Eu vou sair para não atrapalhar, então, Monja, o espaço é todo seu. Gratidão. O manto sagrado. Neste momento, para darmos início ao nosso trabalho com a equipe do Linca e a todos os convidados, o nosso trabalho de meditação e de respiração. Equilíbrio, paz, dinâmica, novos tempos. Gratidão, Marcos. Que o caminho do Linca seja um caminho de paz. Gostaria que vocês pensassem o movimento respiratório como um movimento nutriente de células e da nossa capacidade de renovação, mas como num exercício diário. Inspira, solta o ar. Inspira mais uma vez, solta o ar. E sente esse movimento respiratório com paz, unidade. Mãe! Eu não acredito que essa garota gritou agora, gente! Eu tô com 3 crianças, gente, com aula online. Tá todo mundo no Zoom. Gente, e ainda eles estão com saudade dos amigos no Zoom. Todo mundo fica em ambiente online. Gente, Wi-Fi aí, tá bom? Tá bom? Não, porque aqui vou te contar. Aqui tem um tal de LOL, tem Minecraft, tem Netflix, tem Fortnite. Ah, gente, não tem Wi-Fi que aguente. Mas espera, eu vim aqui com um outro objetivo, a convite do Marcos, junto com a Conexão Talento, para que a gente comece. Ô, Eduardo! Ô, Humberto! Finge alguma utilidade, tira esse menino daí da privada! Gente, o garoto, ele só vive dentro do banheiro. Gente, eu era uma empreendedora. E eu estava sempre em prol da minha equipe, porque a gente já estava entrando na possibilidade das lojas virtuais com e-commerce. Ai, tudo tão lindo, uma equipe fantástica, trabalhando de estratégias. E aí essa confusão. E aí, fora que todo mundo acha que quando a gente está na internet, a gente está no Instagram trocando foto. Ah, gente, ai, tem outra coisa. Eu já fiz yoga de manhã, participei de 3 lives, assisti o Gustavo de manhã no Linca e ainda tenho que limpar a casa, tenho que fazer comida e ainda estou ativa no LinkedIn. O meu artigo de hoje foi o poder da respiração, isso quando as crianças não atrapalham. Ai, gente, eu estou cansada. Eduardo! Sai do luxo, Eduardo! Menina, você vai cair daí, garoto! É o 3º lustre da quarentena. Gente, eu não aguento mais. Gente, que momento difícil. Deixa eu voltar à minha meditação, porque eu não estou aguentando. Eu vim aqui com um propósito e agora eu estou fazendo outra. Eu estou mais nervosa ainda. Ah, e fora que ainda tem um menino velho. Esse menino, ele mistura as minhas músicas com as coisas dele. E fora que eu nunca sei o que ele está fazendo no quarto. Ai, gente, ó. Quando eu não estou meditando, eu juro que eu vou... Menino, desliga isso! Eu tô no Linca! Foi mal, mãe! Tá bom, filho. Gente, que tá acontecendo? Ué, o Marco falou que era no YouTube. Abriu uma tela do Zoom? Hangout?
Ué, que é isso, gente? Ai, gente, eu nunca sei qual é a plataforma que tá. Eu tô quase me jogando uma plataforma dessa, eu não tô aguentando esse momento. É um momento único, eu tenho que confessar a vocês. De ter que ser mãe, de ter que ser profissional, cada um adaptado ao seu jeito. Mas vamos fazer um pedido? Não se cobra tanto. Tem hora que a gente tem que respirar fundo mesmo. Essa respiração profunda, ela é fundamental. Mas vamos lá, eu não vou surtar, não. A gente tem que manter esse equilíbrio. Sabe por quê? Eu não sou uma monja, o meu nome é Henriette, faço parte do time da Conexão Talento e vim aqui trazer um pouco do nosso trabalho, que agora também está na modalidade online, levando entretenimento, reflexão, diversão para os times e a gente podendo fazer uma possibilidade diferente para todas as empresas. Obrigada ao Linka. Só um minutinho. Eduardo, Priscila, tira o seu irmão que ele está de novo com cocô na boca. Gente, me desculpa, me perdoa. Ô Henri, volta aí pra gente conversar. Oi, querido! Muito bom. Eu só não sei como é que é pra você, como atriz, não ouvir os aplausos após uma apresentação. Como é que isso funciona? Posso contar como? Eu aprendi Pode. nas aulas de teatro que a gente tem que ancorar em quando a plateia está cheia de gente. E aí eu me nutro daquele palco lotado, daquele palco não, daquela plateia lotada de pessoas aplaudindo, porque primeiro que eu acredito no que a gente está fazendo e eu acho que tudo que a gente se propõe, Marco, tem que ter fé, tem que ter crença. Eu acho que é um caminho, a arte precisa desse caminho. E a gente precisa estar nas empresas fazendo desse caminho uma coisa mais leve. Então, eu acredito, acho que as pessoas vão curtir e a gente tem sempre um monte de gente costurando esse texto. Então, a gente tem gente de todas as idades, não tem uma coisa fincada, não. Tem uma pessoa mais velha como eu, não. Tem gente de todas as idades contribuindo para que isso aconteça e penso numa plateia toda de pé me aplaudindo. Henriette, você está aqui, assim, uma parceria muito legal que a gente está fazendo, que o Linka está fazendo com Conexão Talento, mas o Linka está preparando junto com Conexão uma parceria ainda maior para a gente poder trabalhar as pessoas no mercado de trabalho, poder ajudar essas pessoas, os estudantes do mercado de trabalho, né? Na hora certa a gente vai falar sobre isso e vai divulgar a respeito disso. Mas você está aqui também por um outro motivo, e um motivo muito especial. O primeiro Linka aberto que a gente fez foi no ano passado, em maio, e você participou, né, como na plateia. A gente não se conhecia, né? Verdade. Foram 2 dias de noite, né, sendo que o segundo dia caiu um dilúvio ainda, mas mesmo assim a gente teve uma audiência legal. E eu entendi, acho que não só eu entendi, mas todas as pessoas que participaram daquele Linka, eles ficaram com a Henriette na memória, na verdade, com a sua personagem e com você, porque você o tempo inteiro na palestra lá, apesar da gente estar num ambiente totalmente fechado e de palestra e meio corporativo, né, que é completamente diferente ao que o Linka prega, você o tempo inteiro participou. E quando a gente encerrou o primeiro dia, eu recebi uma mensagem, acho que da Márcia, pedindo para você abrir o Linka na quinta-feira, né? E para mim foi assim, eu fiquei assim, o que será isso, né? Mas vamos embora, né? E foi bom demais, Foi. cara. E sobrou espaço naquele Linka para a gente conhecer a Henriette. Então, eu tô te trazendo aqui hoje como uma forma, na verdade, de primeiro dizer que eu sou seu fã, eu já te disse isso. E uma forma de te homenagear pelo que você fez naquele Linka lá, de uma maneira completamente orgânica e na hora, né? Então, as pessoas que participaram lembram disso, né? Lembram de você. E, na verdade, o público que participou, as pessoas que participaram trocando ideia com o palestrante lembra também, né? Então foi muito legal. Eu queria que você me contasse um pouquinho da tua história, assim, como é que surgiu
Eu vou... A Henriette, como é que é a sua profissão? Como é que você está atribuindo a sua profissão de atriz dentro de um trabalho corporativo? Deixa como é que a gente troca agora. Só um minutinho para todo mundo poder entender. O Lucas da Conexão fez a parte... Ele vai dividir a tela com a gente. Isso. Tá, quando você compartilhar aí, provavelmente vai aparecer aqui pra gente uma janela nova para a gente poder publicar. Tá. Você já conseguiu compartilhar aí, Lucas? Já está aqui no meu computador, aí eu não estou vendo ele, tá certo? Tá. Então, Marcos, eu quis pontuar a minha apresentação para que vocês entendessem como coisas da arte, né? E eu quis me remeter ao Cidade Negra para falar de que a gente não sabe o quanto as pessoas caminham quando a gente se encontra com elas. Então, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. É uma referência à Cidade Negra. Travou. Travou? Lucas, Caiu? não chegou a compartilhar a tela, não. Não caiu, não. Só não compartilhou a tela. Vê se ele dá algum sinal para vocês que compartilhou, porque pra gente não apareceu a tela pra gente subir ela. Oi? Se você quiser, Henri, seguia por ela aí, e aí você vai falando. Beleza, pode ser? beleza. Pode ser. Então, assim, no primeiro momento, né, eu quis trazer essa menina, tinha ali meses, a primeira foto, mas depois eu mando, e a galera que quiser vai ver lá no link. E eu sou filha de uma mãe baiana e de um pai português. Eles não estudaram muito, mas sempre nos proporcionaram muito estudo. E as minhas irmãs eram bem mais velhas do que eu, e a gente sempre escutou muita música, a gente sempre foi a museu, a gente sempre esteve em tudo que era de muita cultura, mesmo tendo pais que não estudaram, né, de forma formal, mas eles estudaram uma coisa chamada Escola da Vida, que eu acho que é um berço fantástico. Na sequência, eu queria colocar para vocês, eu com mais ou menos 6 anos, fui estudar numa escola de freiras. Eu era uma menina quieta, mas era uma menina muito inconformada. E aí minha mãe me colocou para dançar. Então eu dancei balé contemporâneo. Vocês imaginem, há quase 42 anos atrás, depois da peça. E aquilo foi muito significativo assim, para a minha construção de elementos culturais na música, na palavra. Bem, e aí, da escola particular, eu vim do Rio, eu vim morar em Niterói. E aí, da escola particular, eu caí na escola pública. Eu nunca vi estudado com meninos, então era assustador no equipe. Mas foi um momento, Marcos, fantástico. E ali conheci muita gente bacana. Eu acho que a década de 80 foi uma década de muita intervenção cultural, mesmo com pais muito repressores. E nós juventude eu fui fazer teatro. Aí, acabando o curso normal, fiz a formação de professores, eu era muito bagunceira. E, olha, bebê, e pelo tamanho da cabeça, vocês podem imaginar o número de pés. E o óculos é o mesmo até hoje, né? O óculos é o mesmo. Aí tem essa menina elegante, e eu era muito pequenininha, e aí me tornei essa mulher gigantesca. E aí, uma moleque, foram sempre no meu coração, toda vez que o menino balança, ele vem para me dar a mão. Então, todas as vezes, e a galera que está assistindo, eu estou em apuros, eu recorro a essa ancoragem, a essa coisa, sabe? E ficar sonhada, sabe? Bom, aí veio, né? Todos os dias com a foto, eu não tenho mais tempo de castor, tudo normal, mas de educação,
professor Ismael Coutinho, a maior escola pública da América Latina, e a gente eu tenho amigos que a gente encontra até hoje, e que marcaram muito a minha trajetória como cidadã. Bom, aí eu vou fazer o hiato, né? Eu vou falar das questões, das questões, e aí eu fico com a história da Rafaela. Mas antes eu preciso dar crédito aos meus 2 bebês que não quiseram ficar no plano terminal. Eu tenho o Bernardo e o Giovanni, que estão em algum lugar sendo anjos de criança. Eu sou mãe da Vitória e da Rafaela, e aí se chamando de novo com pai e mãe, hoje no coração, desejo de Deus. E eu acho que assim a gente é feliz. Porque eu sou muito feliz, tá? Fico muito feliz com 2 jovens bem bacanas. Aí eu era uma criancinha super de uma forma muito descontraída, mas ela gosta de mãe. Tem cachorro, tem gatinha, nós de criança a gente vai. Vou mostrar as minhas caras, eu ponho o bicho para pegar. Elas escolheram essa música para essa apresentação. E vejam, isso é a minha base, sabe, Marcos? É isso que eu me construo. E eu nunca deixei de fazer arte, porque lá na adolescência, o meu pai não deixou eu ser artista, o meu ex-marido muito menos, e aí então eu me joguei a meu caminho, mas sempre foi nutrindo o meu caminho como artista, dançando, fazendo teatro, fazendo as minhas intervenções como professora do Estado e da Prefeitura, porque é nesse texto também que eu me depuso professora de educação física, foi a escola que me recebeu, foi esse caminho de escola que me mostrou como era ser uma pessoa mais feliz. E aí tem meu convite lá atrás, na foto, com as minhas filhas do curso normal, as minhas alunas, e aqui na frente, a minha frente são as crianças, que estão bem, e eu já estudo os sinais. As crianças nos trazem isso, sabe, Marcos? E é sempre muito importante o fato de eu pensar que a arte também está sendo por eu educar a infância e educar educadores. Aí tem um grande palco que eu fiz em 2013, com 2.500 pessoas, um grande evento de leitura de São Gonçalo, mas como realmente a minha casa, eu muito bem. E aí, apesar de ser Gilberto Gil que canta tudo nesse palco, minha alma geração, como o CDP, é um local que eu sei. E aí, há anos atrás, eu voltei a dançar, lá em São Paulo, aqui no espelho, e na frente do palco, meu professor, meu coreógrafo, e minha aura clara, só essa que tem que uma coisa que eu não quis deixar, sabe, Marcos? No ano passado, me deu a oportunidade de gravar uma homenagem à minha estudante que está com 17 anos, que é uma mulher que me ajuda muito, como é que a arte ela consegue entrar por onde também a educação física. Ela dá a condição de mostrar aquilo que as pessoas são e a verdade que as pessoas têm. Bom, em 2019, eu fui convidada pela Comissão Talento, já comecei. E aí, formalmente, eu entrei como professora parceira, e aí eu fui lá no RSS para falar mais de limpas sexuais, e eu realmente posso falar, eu realmente posso tocar no céu, e a gente tem feito campanhas de demorar essa é uma falta de divulgação da empresa. A gente tem ali no meio a que é a Israel. Aqui do outro lado da abóbora, eu estou da Daiane Mundo, lá do Som dos Empreendedores, com o projeto da Paula Pérez, onde eu também fiz a parte de apresentação. Do outro lado, a professora que recebeu todos os meio na calçada, ninguém entendia nada. Então, o teatro nos dá essa oportunidade. Bom, eu educadora, e espero que o Lelé possa alegrar as crianças desse país. E no final tem que Galo,
para falar que é amor, é tanto amor que é tanto arte, é tanto muita educação. É maravilhoso, é amor, é felicidade que transforma. Tem muito tempo na nossa união, que é como o coração está daquele jeito. Dá para ver, dá para perder, até a simpatia, a gente está negociando. São pontos que dizem que não gostei. Então, gente, não precisa de nós. Às vezes, a gente pode fazer uma para um beijo delicado. Que a gente possa continuar ensinando uma arte, como o do amor, que a gente continue tendo entretenimento, com reflexão. Hoje, o Gustavo Manhã fez uma série de sites e agradecer, Marcos, vocês são pessoas maravilhosas, agradecer por alimento, como que eu proponho a galera fazer. E é isso aí. Muito obrigada por terem. Gratidão e até a próxima. Na verdade, eu é que agradeço, né? Eu é que agradeço. Já te achava incrível e continuo te achando ainda mais incrível. E é impressionante como que você vai falando e as coisas fazem total sentido com o que foi conversado hoje de manhã, né? Com o meu irmão. E é impressionante como é que tudo, a gente às vezes tenta resolver sem educação, mas até problemas de segurança envolvem educação. Na verdade, tudo envolve educação. Né? E aí você estava falando, você não teve incentivo para seguir na carreira artística, e muito alinhado com o que a gente falou hoje de manhã sobre diploma, sobre o que é sucesso, como que as pessoas cortam a nossa criatividade ou a nossa curiosidade de descobrir as coisas e tentar fazer alguma coisa diferente e até tentar fazer alguma coisa melhor para não ficar só igual o Charlie Chaplin apertando parafuso, né? E a gente está o tempo inteiro como sociedade e consequentemente vinda de uma educação que é sempre a mesma história, né? A gente não consegue sair, na verdade é muito difícil sair dela. A gente chegou a falar até sobre educação corporativa, que é algo que a gente está trabalhando aqui. O Linka, ele é uma educação corporativa. O seu trabalho dentro das empresas está muito ligado à preocupação que as empresas estão tendo com educação. Já que não estão me entregando educação, vou ter que fazer. É mais ou menos isso, né? E aí, de uma dor, às vezes, a gente conseguiu descobrir uma coisa maravilhosa, que é poder trabalhar a educação dentro da empresa. Por que não? Por que isso já não tinha sido feito antes? Independente da educação ser boa ou ruim, né? Assim, eu acabei de falar, ano passado, eu fui até o Sindicato dos Artistas, eu fiz teatro, né, tendo formação, e entrada, eu precisava, da minha validação, para uma juventude que está nos assistindo, a minha faixa etária precisava dessa validação. Então, eu peguei meu DRT, de tudo que eu consegui, mas eu não deixei que eu não me paralisar desde que as pessoas pensavam. Para quem é empreendedor, que está pequeno de uma grande empresa, tem algo errado, tem a conexão, tem inventor, e eu estou no meio dessa invenção. A gente, semana passada, estava no Brasil inteiro, num grande evento. Então, dá um orgulho saber que eu estou desgravando, cara, eu estou sem tempo. Então, agora, eu não tenho mais tempo para ficar pensando ou repetir se vai dar certo ou não. E a gente está aprendendo, a gente está em movimento. Foi o que aconteceu hoje. E a gente está indo, eu estou feliz, estou orgulhosa dessas coisas estarem validadas, né? E a gente está correndo atrás, fazendo a educação corporativa como enquanto a luta está parada, a gente tem tantas histórias, a gente quer oferecer e entregar às empresas horas de qualidade. Então, o braço do teatro corporativo, esse sempre, foi exatamente educação e entretenimento, fazendo refletir para esse cara que está lá na ponta. Porque é ele que é a ponta da ponta, é ele que enfrenta, né, esse grande consumo que está aí. Mas que seja amorosamente, que seja com equilíbrio, né, amor, não conseguiu, mas a gente fez exatamente para ser ponta, né? As pessoas às vezes falam que não, e elas vêm contando, né, mas a gente precisa relativizar
E eu sou gratidão hoje e obrigada pelo seu carinho comigo, pelo meu trabalho. Imagina, eu que sou muito grato por tudo. Uma outra coisa que eu queria conversar contigo, sobre o que você falou também, para gente até abordar esse assunto, que vamos lá, você até menos do que eu, mas somos dois desconhecidos aqui conversando, com pessoas nos assistindo, né? E por que não outras pessoas que estão nos assistindo, que se intitulam tanto quanto eu, desconhecido, não possam vir aqui, entrar junto com a gente na tela para discutir qualquer tipo de assunto, né? Isso é uma coisa que eu bati um pouco nessa tecla quando eu me fiz essa pergunta, né? Eu fiz o Rafael, que tem um empreendimento incrível, que é a Escola Lidero, que tem uma parceria com o empreendedorismo da UF, me chamou para poder palestrar lá, né? Eu falei, pô, vou falar na UF. E aí eu comecei a me cobrar as credenciais, né? Eu comecei a me cobrar, bom, será que eu tenho credencial para falar tal coisa? Será que eu tenho credencial? E aí, na verdade, eu acho que todo mundo aqui tem credencial para falar da experiência que viveu. Não importa o assunto, né? Eu acho que não importa se a gente vai entrar em um assunto específico. Quem é o Marcos para falar de educação? Nossa, se eu fosse contar a minha história aqui, provavelmente eu não sou nada ligado à educação. Eu só fui dar valor a isso muito tarde. Mas quem sou eu para falar de educação? Simplesmente as experiências que eu vivi. Ponto. Essa é a credencial de todo mundo para falar sobre qualquer assunto. É a minha experiência sobre o que eu vivi, que inclusive só serve para mim, não serve para todo mundo, né? Então, quanto mais a gente consegue compartilhar isso, é melhor para você ter uma visão mais ampla de mundo, né? Porque eu tenho uma visão de mundo, você tem uma visão de mundo e quem nos assiste tem outra visão de mundo completamente diferente. Quanto mais a gente puder compartilhar isso, óbvio, é importante a gente trazer alguém, pessoas como o meu irmão, como você, como as meninas do Somos, como todos os palestrantes que vão passar por aqui, que passaram pelo Linca. Claro, é extremamente importante. Os caras, vocês são profissionais, vocês foram preparados para isso. Eu não. Mas eu acho que a mescla disso faz total sentido e agrega muito valor para uma visão que passa a não ser de um lado só, passa a ser completamente aberta, né? E aí eu acho que o pessoal já ficou meio, como se diz, ficaram acanhados de manhã e aí não quiseram entrar ao vivo. Eu imagino que não vão querer agora também, por estarem um pouco acanhados, mas se entrar seria muito bom para a gente poder ter mais uma visão de mundo ligado a isso. Eu queria entender um pouquinho como é que está o seu trabalho como professor. A gente falou muito da tua profissão hoje de manhã, da colaboração. Eu principalmente falei da colaboração que a gente precisa ter com os professores nesse momento, porque ninguém está preparado para fazer o que a gente está fazendo aqui agora no Linca, né? O próprio Linca jamais quis fazer isso online. O Linca sempre se propôs a estar junto, né? Mas não é uma opção. A gente só tinha essa forma de fazer ou não fazer, e aí não fazer não está no dicionário. Como é que está sendo isso para vocês e para você que está na rede pública, né? O meu berço todo na escola pública. Eu me aposentei no estado em agosto do ano passado e continuo pela Prefeitura de São Gonçalo, onde eu estou de licença-prêmio, porque, na verdade, né, ela não aconteceu da forma como eu gostaria, mas eu volto dia 1º de agosto. Os meus amigos estão enlouquecidos, fazendo ferramentas de acesso a educadores, que, como vocês disseram de manhã, sequer têm um fone, muitos não têm computadores. Então, a gente tem um país, Marco, que, se não avança mais, é porque não acredita a educação o valor que ela necessita. Se a gente fala de uma escola pública possível, eu trabalhei até ano passado, durante 23 anos, na maior escola pública de São Gonçalo, que é o Instituto de Educação Clélia Nance, e onde a gente formou alunos, e que eu tenho gente aí espalhada, acho que por esse país, e que me dá muito orgulho disso. Mas, assim, o que o governo faz é zero.
né? Quer dizer, se eu não estiver afim de fazer a mudança, eu não faço. Como eu tenho amigos que efetivamente não fazem. E aí é uma questão de posicionamento, né? A Henriette faz. E aí eu hoje utilizo, por exemplo, como eu estou licenciada pelo município, eu uso as minhas lives e encontrei um conteúdo que eu gosto de divulgar, né? Divulgo a Conexão Talento, divulgo o meu nome, porque eu sou uma educadora, continuo dando aula em cursos de pós-graduação na área da psicomotricidade, que é uma outra paixão minha, mas assim, de como é que a gente teve que se reinventar. Mas eu tenho amigos que não têm computadores, eu tenho amigos que não têm acesso à internet, e pasmem, a gente tem alunos que não têm nada, não tem computador, não tem telefone e não tem acesso à internet. E aí, gente, isso é uma realidade. E aí a gente fala, né, de um momento de quarentena com pessoas que não têm acesso. E aí a gente precisa discutir o que é acesso, né? Então, é tudo muito amplo, né? Precisaríamos de uma grande rede de convivência. Então, hoje, Marco, eu utilizo, né, como fórum de discussão as minhas aulas de pós-graduação e as minhas lives, onde eu convido todo mundo que eu posso e vou trazendo pessoas que fazem sentido com a minha caminhada. Eu acho que é muito isso, né? Eu acho que as pessoas foram se dar conta de que os alunos da rede de ensino não teriam essa possibilidade de acesso pelo menos 1 ou 2 semanas depois, né? Pelo menos do que eu acompanhei nas minhas redes sociais, né? Eu acho que demorou um pouquinho para as pessoas se darem conta de que existe um outro mundo. Aí, mais uma vez, a gente está falando de visão de mundo, né? Olha que maluquice, como é que a gente não consegue enxergar uma coisa que está a 2 quadras daqui, por exemplo, que é uma escola pública, né? Isso é muito complicado, as pessoas não terem essa noção, talvez, de que existe isso, né? E a falta de dimensão, quem não vive a escola pública não consegue entender que dinâmica é essa, sabe, Marcos? É diferente do cara, para vocês terem uma ideia, até início de 2019, eu fiz passeios com os alunos para o museu, para a galera de 6º ano. Tinham 2 meninos que nunca tinham cruzado a ponte Rio-Niterói. E eu incrédula, os meninos são de São Gonçalo. Então, assim, a gente precisa olhar para além dos umbigos. Existe um mundo. E aí a gente está vendo as questões de representatividade. Os meus alunos negros que entram nas lojas e que são perseguidos pelos seguranças. Primeiro, porque são da escola pública e segundo, porque são negros. Eu não posso falar pela dor, né, dessas pessoas, mas eu posso falar por eles e porque sou educadora deles. Então, assim, a gente precisa pensar numa educação possível e ela é o único instrumento de renovação. Isso é ponto que não se discute. Agora, a forma, né, eu gostaria muito de poder estudar o que o Gustavo, né, foi apontando, mas a gente ainda tem uma escola que precisa de muito caminho, precisa comer muito arroz e feijão para mostrar efetiva mudança. Henri, eu tô me mutando aqui para poder melhorar o som pro pessoal, tá? Assim, por fim, eu queria abordar um último assunto contigo, que é a de autorresponsabilidade, que a gente falou hoje de manhã também, né? A autorresponsabilidade das pessoas. A primeira vez que eu levei praticamente não levei, né, fisicamente, mas levei um tapa na cara de um professor que está completamente ligado à autorresponsabilidade, foi no dia que eu sentei no fundo da sala e falei: professor, não estou te ouvindo. E aí ele me respondeu: peraí que eu vou chegar a minha mesa e o quadro e a parede até você para você poder ouvir. E aí, apesar de eu não ter pensado, enquanto ele não tinha me falado isso, eu não pensei em momento nenhum que cabia a mim me movimentar para poder ouvir o professor, né? Bastou ele me dar um soco desse no meio da cara para eu não esquecer nunca mais e ir buscar coisas a respeito à autorresponsabilidade. Quer dizer, quase tudo que acontece com a gente, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente poderia ter feito alguma coisa,
né? A gente sempre passa por isso. E aí você está falando dos seus alunos que nunca tinham cruzado a ponte Rio-Niterói. Será que a gente aqui agora, nesse momento, será que as pessoas que estão aqui, eu, você e quem está assistindo a gente, será que a gente não poderia fazer alguma coisa para que ele fosse fazer alguma coisa num planetário, fosse a um museu ou qualquer coisa que seja? Será que não? Eu tenho quase certeza que sim. E seria muito simples. Eu vou trazer para ajudar a gente nessa conversa uma ídola minha também, que você conheceu no Linca no ano passado e que trabalha comigo e colaborou para que esse link acontecesse, que é a Rafaela Mello. Bota a Rafa para dentro aí. Fala, Rafinha. Oi, Rafa. Tá sem som. Eu não ouço a Rafa. Rafa, tá sem som. Mas não tá anotado, não. Rafa, bota o fone, tenta botar o fone aí e você volta. Então, Henri, sobre isso que eu te falei, autorresponsabilidade, como é que isso funciona? Eu acho que funciona quando a gente olha para a gente mesmo, a gente tem que parar de se sabotar, a gente se sabota o tempo inteiro achando que tem sempre um depois, tem sempre um vir a ser. Eu acho que o melhor momento é o hoje, é o olhar para hoje. Na hora que acordar de manhã, essa autorresponsabilidade também tem um efeito cascata, porque a gente não é ilha, a gente precisa viver sabendo que a gente tem outras pessoas no entorno, e essa autorresponsabilidade, ela acaba gerando um efeito, sabe, de paz, porque aí a gente sabe que a gente cumpriu a nossa missão, que a gente conseguiu. Para você ter uma ideia, Marcos, a Aparecida Brasil, quando a Conexão Talento me levou para esse projeto, a gente teve um insight de ir falar com os colaboradores. Você não tem noção do que a meninada enlouqueceu. Essa meninada entra pelo meu Instagram, entra pelo meu LinkedIn, agradecendo de ter sido visto. E aí, cara, foi um insight nosso. Então, assim, e aí isso é autorresponsabilidade. Porque quando eu penso em mim, eu também, por desdobramento, eu também estou pensando no outro. Então, que a gente possa fazer a nossa parte, né, que acordou de manhã, é uma decisão política, acordo ou não acordo. A gente pode optar até por ficar em casa, de boas, vendo lá a programação da TV. Agora, a gente precisa fazer alguma coisa. Tem um monte de coisa dando errado, tem gente que não acreditou que existe, né, um problema de saúde no mundo, e o que a gente está fazendo por isso? Eu venho de um município onde parece que não existe, o problema não existe. Então, eu acho que se cada um faz a sua parte, eu acho que a premissa básica da autorresponsabilidade, e nesse ponto eu sou uma professora muito, muito fora, sabe, do padrão, né, quando os meus colegas até me criticam muito, porque você dá muita liberdade. Eu acho que essa liberdade, do momento em que você preza por esse respeito, você acaba sendo respeitado. Isso daí, eu acho que é o nosso posicionamento. Você se posiciona assim e as coisas dão certo. Cadê a Rafa? Ela vai entrar agora. Vamos botar a Rafa, que ela já conseguiu aí. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Tudo bem, Henriette? Como é que foi? Adorei a monja. Ótimo. Obrigada. E muito aqui, sozinha em casa. Bom, então, até aproveitando o gancho da palestra de hoje cedo com o Gustavo, em que falou-se muito de educação, e você, como educadora, você está vendo algum movimento, né? Pelo menos eu vejo de alguns pontos, principalmente das pessoas mais privilegiadas, de começar a reconhecer os educadores, né, pelo papel que eles desenvolvem, já que hoje muitos pais estão com as crianças em casa e aí sim estão vendo que lidar diariamente a alfabetizar os filhos ou ajudar realmente numa tarefa, né, que às vezes antes ficava muito superficial ou nunca era feito, né? Você consegue ver, então, alguma valorização daqui para frente? Essa pandemia consegue trazer esse benefício, pelo menos isso como um benefício
a curto prazo, a curto médio prazo? Deixa eu só posicionar uma coisa. Para quem conseguiu fazer a quarentena, eu queria lembrar, Rafa, Marcos e a todo mundo que está assistindo, como eu me aposentei lá no estado, eu não quis sair do meu grupo de trabalho. A gente recebeu uma mensagem de uma guria, gente, que disse assim, gente, eu moro numa casa que só tem 2 cômodos, moram 9 pessoas. Então, o nosso menino da escola pública, ele não tem quarentena, ele não tem home office, ele não tem, consegue entender? Mas os meninos que têm o home office conseguem, né, entender que se a escola não tem uma relação dialógica com a família, ela não caminha. Então, Rafa, há um momento de valorização do trabalho deste professor, mas a gente precisa ter uma escola que tenha questionamentos. A escola da forma, né? E hoje de manhã eu estava com a mão de cebola, de tomate, aí o Gustavo falou, essa escola, esse projeto foi pro saco. Falei, e eu com a cebola assim, é isso mesmo. Porque, na verdade, se eu não discuto educação com um problema que é raiz, a gente não caminha para lugar nenhum. Eu não posso ficar nichada para o menino da escola particular que o motorista vai buscar lá sabe, ali pertinho do Abel. Eu não posso. Consegue entender? E aí larga no condomínio. E aí agora não tem a ajudante, é a mãe que está estressada, porque o personal trainer está no computador dela. Então, assim, é uma dinâmica que se a gente não aproveitar isso, a gente não vai ter evoluído em nada. Mas a gente tem microesferas diferenciadas. Mas eu consigo ver, Rafael e Marcos, uma valorização do que é o trabalho de direcionamento do professor, por exemplo, da infância. Esse professor da infância que faz a gestão dos meninos pequenos, a gente precisa ser olhado. Então, assim, esse foi o momento das famílias entenderem. Nossa, você consegue liderar 20 crianças e um professor com uma ajudante consegue. E na escola pública que não tem ajudante, que é a professora sozinha? Então, há um movimento, sim, com um olhar, com uma lupa diferenciada. Mas há muito caminho para percorrer, gente. E eu acho que o Linca pode entrar de sola nas universidades para a gente poder falar para esses meninos, para os que querem fazer as licenciaturas, porque é um caminho, sabe, é bonito, mas ele é muito cansativo. Mas alguém tem que fazer. Henri, eu vou te dizer, na minha casa são 2 meninas e tem 2 pessoas para coordenar e não está tendo sucesso, não. Imagina 20. Meu Deus do céu, isso aí é loucura. Rafinha, obrigado. Obrigada. Beijo. Henri, vamos encerrando por aqui. Sim. Vamos encerrar por aqui. A gente vai começar daqui a pouquinho com o Pedrinho Salomão, aquele da sandália branca que você falou. Que se viesse andando de São Gonçalo, aquilo não ia chegar branco nunca. Obrigado por tudo. Você é demais. E eu conto, assim, eu conto em todos os links, eu conto com você. Estaremos juntos. Participação vitalícia, agradecer, Show. A arte agradece, e que a gente possa linkar as pessoas com emoção. Eu acho que esse é o meu propósito. Eu descobri ele, não tardiamente, mas quando me foi possível. Não abandonem os sonhos de vocês, por favor. Beijo, Marco! Beijo, manda um beijo para a Márcia. Manda um beijo para a Márcia e para o Lucas aí. Tá todo mundo! Equipe! Obrigado, gente, por tudo. Beijão. Gente, a gente vai dar só um tempinho, tá? Que a gente vai configurar as coisas aqui para a palestra do Pedrinho. Vai ser esse mesmo link, então a gente vai continuar nesse link. Não precisa se logar em outro link, não, tá? A gente vai manter nele e aí a gente já volta.